Boa noite, galera. Mais uma live, terças-feiras. Muito legal, né? Esse programa, todas as terças-feiras, semana passada. Fala, Cris, bem-vinda. Neto, bem-vindo. Semana passada, tivemos aqui Fabrício Madureira e Renata Rodrigues, vendo aspectos históricos da natação para bebê. Fiquei muito feliz com o resultado. Infelizmente ainda não coloquei no YouTube, mas logo vou estar colocando lá no YouTube para a gente poder rever a live da semana passada. E hoje eu vou ter um convidado especial. Hoje eu tive, essa semana, eu tive no encontro da UNEM, União Nacional das Escolas de Natação, e um dos aspectos discutidos foi realmente a questão da formação profissional, né? A qualificação dos profissionais. E muito se falou em área da saúde, né? Muito se falou em programas específicos, muito se falou em receber nas escolas de natação e nas academias que falam de natação, muito se falou em receber pessoas portadoras de necessidades especiais e a dificuldade que tem da qualificação profissional. O próprio método Poli, ele está aí, e outras metodologias e outros professores, né? Aqui entrou agora o Caio Graco, o próprio André Trindade, que vai estar comigo, o Renata, o Fabrício Madureira, a MGB. Tem diversos cursos de formação exatamente para preencher uma lacuna que a universidade não preenche. E tentando entender o mercado específico para trabalhar com pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Fala, meu amigo. Boa noite, André. Só Tudo terminar bem? aqui a minha frase, eu já te trago aqui. Boa. Então, tentando entender um pouco essa realidade que se apresenta, o mercado do profissional ou das academias, a demanda do mercado pelo profissional que venha trabalhar com pessoas com deficiências, portadoras de necessidades especiais. Eu trouxe essa fera que entrou aqui agora, André Trindade, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo, como é que estamos? Tudo jóia, graças a Deus. Me ouve bem aí? Tá tudo certo? Tudo tranquilo, muito bem. Tá Te apresenta aí para o pessoal e para ficar gravado aí esse depoimento, porque a gente deixa gravado depois, quem sabe mais adiante outras pessoas não venham assistir também. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. Eu fico sempre muito lisonjeado assim, quando eu recebo algum convite de alguém que eu admiro muito, assim, e é o teu caso. Assim. Você, Sandra, Renata Rodrigues, são pessoas que são grandes referências para mim, assim, e ter a oportunidade de dividir um pouco da minha experiência, contar um pouco da minha história para vocês, daquilo que eu construí ao longo desses últimos 16 anos trabalhando, me deixa muito feliz, porque você é um cara que eu admiro, e aí quando eu recebo um convite vindo da sua parte, eu fico até envergonhado, assim, nossa, como que conversa com o Paulo Poli, né? Putz, que legal, fico muito feliz. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Bom, André, na verdade, esse canal aqui é um canal de compartilhamento de experiências, tá? Eu acho que realmente eu tento... Claro que eu tenho um cunho comercial do meu trabalho, do método, coisa, mas mais do que isso, a gente tem uma missão, assim, de compartilhar a experiência e fortalecer a natação. Eu coloco até como frase isso, compartilhando experiência. E para mim é importante ter diferentes realidades e tu é uma pessoa que tá aí, né? Bombando. Mas conta um pouquinho, assim, vamos contar conversando já, tá? Tá. André, olha só, eu tenho diversos aspectos aqui que eu separei para conversar contigo, mas eu acho que o primeiro aspecto que a gente poderia conversar e que eu vou tentar que tu me explique
é a formação profissional para trabalhar. Tu sabe que eu conversei antes ali, no congresso com outros proprietários de escolas de natação, e existe uma demanda com pouca qualificação do profissional, e não é só para trabalhar com populações especiais, né? O próprio profissional, hoje em dia, a piscina, né? Talvez não seja tão atrativo, acho que tem uma lacuna aí, mas não é o objetivo. Vamos focar nessa questão da formação do profissional para que vai trabalhar com pessoas com deficiências ou pessoas atípicas. Como é que tu vê isso? Bom, primeiro que o mercado hoje, essa demanda que você fala, ela é crescente e a gente está vendo um número de profissionais cada vez menor querendo trabalhar não só com a natação, mas principalmente para a natação para pessoas com deficiência. Eu posso pensar inicialmente numa justificativa de formação, vamos nessa linha, baseado naquilo que eu tive como formação. Lá, quando eu me formei em 2009, 2008 para 2009, não tinha ainda um... E olha que eu me formei não tem tanto tempo, né? A gente está falando de uma formação... Imagina que me formei em 88 para 89. Pois é. E assim, a formação profissional hoje do profissional de educação física para trabalhar com natação, a gente tem visto aí, eu como professor universitário passei por isso na pele depois, mas a minha formação não foi de preparação para aulas para pessoas com deficiência ou para qualquer outro público. A minha formação ela era muito tecnicista, então eu aprendi a nadar. Pouco se ensinava como ensinar a nadar, muito menos para uma pessoa atípica, para uma pessoa com deficiência. Então, a minha experiência com a natação terapêutica, ela nasceu de uma necessidade de demanda. Eu era estagiário e aí surgiu um aluno dentro do espectro do autismo e eu não sabia absolutamente nada. E foi assim que eu fui buscar o conhecimento, fui me especializar. Minha primeira pós-graduação foi em atividade física adaptada pela antiga Gama Filho. Depois eu fui participar de congressos, eventos, tudo que se relacionava ao autismo e essa temática que me interessou tanto, para aí sim começar a entender esse outro universo da natação e como a atividade aquática pode ajudar essa população. E me diz uma coisa, tu tem um material, e eu tirei lá, tu usa a nomenclatura natação terapêutica para pessoas com deficiência. Tá? Aí eu me lembrei de um livro, Natação Terapêutica para Pneumopatas. Olha, isso aqui é de 84. Caraca. Eu fui olhar ali e me explica um pouquinho essas nomenclaturas. A natação terapêutica, não necessariamente o terapêutica, mas tu usa pessoas com deficiências. Eu vejo muitas pessoas falando de atípicos ou com necessidades especiais. Como é que existe uma linha a seguir ou na verdade, assim, hoje a nomenclatura ideal para se referir a essa população, a mais adequada é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Antigamente se falava de pessoa portadora de necessidades especiais, portadora de deficiência, ou crianças especiais. E aí, ao longo dos anos, a gente foi atualizando essas nomenclaturas. E aí, o termo hoje mais atual, o melhor a se referir a alguma pessoa com deficiência, é essa terminologia. O termo atípico, ele nasce de um conceito de comparação. Na verdade, você olha para uma criança neurotípica, que a gente chama, né, que não tem nenhum atraso no seu desenvolvimento, ou que não apresenta alguma característica atípica daquele grupo, e aí sim nasce o termo atípico. O termo atípico hoje ele é muito direcionado para falar principalmente de crianças dentro do espectro do autismo. Mas desde 2013, as pessoas dentro do espectro do autismo também são consideradas pessoas com deficiência. Isso em relação aos direitos, tudo aquilo que uma pessoa com deficiência tem de direitos, sejam eles
para uma questão de convênio médico, para uma questão de benefícios do governo. Então, hoje, a pessoa dentro do espectro do autismo também é considerada uma pessoa com deficiência. Por isso, essa é a terminologia mais adequada. O termo portador é aquele que mais caiu em terra, principalmente quando você fala de portar alguma coisa. Eu porto agora uma coisa e agora eu deixo de portar. Né? Então, esse termo ele é o que é menos utilizado, apesar de ainda ser o mais visto. Você entra em supermercado, você vê, às vezes, no shopping, a terminologia portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais ainda escrita em muitas placas. Lógico que eu, no meu papel hoje de cidadão, o que eu tento fazer é orientar. O mais importante é você ter alguém que dê olhos para essa população que por muitos anos foi excluída. Então, se está lá escrito portador, é melhor que não tivesse escrito nada, né? Uhum. Mas eu sempre que eu posso, eu dou a orientação da terminologia correta. Entendi. E lá no teu... Vamos voltar para a questão da formação, tá? Que eu acho que é o... Vou tentar te levar para começar com a formação, porque a nossa audiência são profissionais de educação física, e a gente quer despertar isso, né? O interesse por isso. E depois coisas práticas. Mas né, lá no teu e-book, tá? E quem tiver interesse, depois a gente pode compartilhar esse material. Tu colocas que é importante conhecer o desenvolvimento típico e para poder identificar precocemente possíveis alterações. Então, dentro dessa frase, tu acha que o importante, inicialmente, o profissional que venha trabalhar, primeiro é conhecer o desenvolvimento infantil para depois ir atrás, ou tu pode começar a ir atrás de algum espectro específico, alguma população específica e meio que paralelo a esse estudo? Eu, sempre que eu vou ministrar algum curso, alguma palestra, ou nas minhas aulas de pós-graduação, eu sempre começo falando de desenvolvimento típico. Na minha ótica, o profissional que vai estar capacitado para atender uma criança atípica ou com qualquer outra deficiência, ele precisa de uma base. E essa base, essa argumentação que ele vai utilizar para, inclusive, identificar esses sinais de atraso ou as lacunas, tem que ser baseadas em algo que a gente tem como fundamento. E essa base do desenvolvimento típico, do desenvolvimento infantil, ela serve para a gente como um suporte mesmo, uma orientação. E aí eu vejo uma criança com 6 meses de idade que deveria estar balbuciando e ela não balbucia, por exemplo, esse já é um sinal de alerta, não necessariamente um atraso no desenvolvimento, mas é um sinal de alerta. Mas eu só sei que esse pode ser um sinal de alerta se eu conheço muito bem o desenvolvimento típico. Por isso eu acredito que hoje um profissional da educação física, inclusive durante uma aula de natação, e eu coloco isso no e-book, ele é um potencial para, inclusive, identificar esses pequenos atrasos, essas lacunas, e ser o cara que vai orientar essa família. Encaminhar para um diagnóstico mais preciso. Exato. Não necessariamente um diagnóstico, mas identificar esses pequenos atrasos ou alterações e intensificar um estímulo ou direcionar uma estimulação específica. Então, uma criança que tem atraso na comunicação, atraso de fala, não necessariamente ela é uma criança dentro do espectro do autismo, mas se eu identifiquei isso durante uma aula de natação para bebês, por exemplo, é possível que eu oriente essa família a buscar um profissional adequado. Perfeito, perfeito. E eu estou com a mão esse livro aqui, ó, Natação Inclusiva. Legal, esse é um livro excelente. Profissionais de natação de bebês. Desculpa, natação infantil. Essa é uma referência importante. Eu acho que tem vários aspectos aqui que podem ajudar muito. Capítulo da Cacilda falando da família, capítulo da Josiane. Bom, não vou entrar no mérito aqui. Tem algum livro de cabeceira que a pessoa que quer trabalhar tem que ter? Ou existe todo uma... Eu sei que a tua formação é da psicomotricidade, mas assim, tem um livro, aquele livro, ou é uma linha a buscar? Então, eu acho que é mais uma linha a buscar, porque
eu como sou da psicomotricidade, então os nomes que você fala, esse livro que eu tenho, a minha formação veio de Sandra Rossi, Cacilda Velasco, Josiane Bueno. Então, eu fui aluno delas e foi nessa linha que eu construí a minha ótica da natação hoje para pessoas com deficiência. Então, muito do que eu faço, todas as minhas referências, principalmente vêm da psicomotricidade. Né? Então, aquilo que eu... Até porque eu também sou psicomotricista em solo, eu atendo lá no estúdio as crianças atípicas, não só na piscina, mas eu atendo também lá no solo. Então, a minha linha de trabalho é essa. Mas eu conheço excelentes profissionais que hoje utilizam a linha da própria educação física, da fundamentação básica da educação física, para poder fazer uma natação ou uma atividade para pessoas com deficiência de maneira adaptada, muito bem fundamentada, entendeu? Claro, claro. E a linha, tu acha, é a psicomotricidade, mas eu nessa questão mais terapêutica para... Falando do termo terapêutica, as pessoas sempre me questionam por que o termo terapêutica, né? Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação do que é a natação. Eu tirei da tua bio lá do Instagram, natação Legal. terapêutica para Exato. pessoas com deficiência. Quando eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, a minha base ainda era muito educação física e eu tinha como referência educação física adaptada. E a educação física adaptada, a modalidade esportiva adaptada, o que a gente vê nas Paralimpíadas, o que a gente vê de esporte, modalidade esportiva para pessoa com deficiência, é pegar a base da modalidade. Então, vou dar o exemplo da natação. Eu tenho a natação como base, uma modalidade esportiva, que tem, por seu fundamento, também a possibilidade de um cunho pedagógico, de um cunho desenvolvimentista. Então, beleza, a gente tem aqui a natação como fundamento. Depois, a natação adaptada, ela pega essa mesma estrutura da natação e ela coloca adaptações baseadas naquilo que a pessoa com deficiência apresenta de atraso no desenvolvimento, de necessidade específica dentro do seu desenvolvimento, cria adaptações, mas ainda baseado dessa possibilidade de uma modalidade, do aprendizado da natação, sendo o foco da atividade para ensinar a criança a nadar, mesmo que tenha uma limitação física, cognitiva, enfim. E a natação terapêutica, ela nasceu muito do que eu já vinha aprendendo no conceito da psicomotricidade na linha terapêutica com Sandra, Cacilda e Josiane, nessa ótica de conhecer o indivíduo. Então, hoje, quando eu falo da natação terapêutica, eu coloco o ato motor de nadar, de aprender a nadar, em segundo plano. Porque eu utilizo o meio aquático como um meio de estimulação para aquilo que a criança tem como um diagnóstico, mas sempre pensando que o diagnóstico ele não define quem o indivíduo é. Então, para ficar um pouco mais claro, eu primeiro preciso conhecer quem é esse indivíduo, saber em qual contexto ele está inserido, seja ele um contexto familiar, um contexto social, um contexto escolar, e um contexto terapêutico. Por isso eu preciso me colocar numa posição agora, não de um professor de natação, mas de um profissional da saúde que se integra à equipe multidisciplinar e traça junto com essa equipe os objetivos para aquele indivíduo, mas com o meio aquático como a principal referência no caso da natação terapêutica. As minhas abordagens no meu discurso, em regra geral, eu tenho duas bases aqui no meu trabalho. Uma das habilidades aquáticas muito fortes, habilidades aquáticas voltadas ao domínio do corpo na água, e aí é o ensino da natação, o domínio da flutuação, do mergulho, dos giros, a propulsão, tal, né? Que é o que a gente vende, digamos, como natação. E o outro, a parte do desenvolvimento psicomotor, tenho muito enraizado, Luria, Vitor da Fonseca. Então, sempre que eu trabalho, e a minha faixa etária, vamos tentar ficar na faixa etária aqui do método Poli, que eu vou até mais ou menos os 7 anos, tá? Que eu pego natação de bebê infantil. Não que tu não possa extrapolar, mas mais ou menos é o que eu quero tentar trazer, que é o foco daqui do método Poli. E eu tenho essa... Então, todo exercício,
toda a sequência de aula, o ritmo da aula que eu vou fazer, eu vou analisando questões água, desenvolvimento, água, desenvolvimento. Claro que eles estão juntos, mas muitas vezes eu penso mais uma questão técnica do nado e muitas vezes eu penso mais um exercício como uma estimulação ao desenvolvimento. Pelo que tu me colocasse agora há pouco, me corrige se eu estiver errado ou até evolui nisso, tu, com as crianças com deficiência, portadora de deficiência, tu primeiro pensa, cara, sempre o indivíduo tá? O indivíduo acima de tudo. Mas tu pensa primeiro em atender essa deficiência e aí usar a água como meio, e não necessariamente como a natação. A natação é uma coisa satélite. Na verdade, a única correção dessa tua fala, ao invés de focar na deficiência, eu enxergo quem é um indivíduo e tento identificar aquilo que ele tem em potencial, não aquilo que ele tem de lacuna. Então, por exemplo, uma criança que não se comunica verbalmente, uma criança atípica no espectro do autismo, que é não verbal. Ao invés de eu focar naquilo que ela não consegue fazer, que é o falar, eu foco naquilo que ela tem em potencial. Como ela consegue se comunicar. Não é verbal, mas ela se comunica de outra maneira. Né? Ela se comunica por um gesto, ela se comunica balbuciando, ela aponta, ela te leva até onde ela quer. Mas ela se comunica. É um conceito que pode ser extrapolado para todos, né? Para todos. Por isso que eu falo que o conceito da terapêutica, ele só é um nome que parece difícil, parece incompreensível às vezes, mas ele é muito mais simples. É só você olhar para aquilo que o indivíduo tem de melhor e trabalhar com aquilo que ele tem em potencial. E aí sim, o ambiente aquático favorece muito, porque é um ambiente facilitador, um ambiente acolhedor. As crianças amam a água, na maioria das 95% dos casos que a gente tem, são apaixonados pela água. Então isso facilita muito o nosso trabalho. Tá. Eu vou fazer uma parte aqui, depois a gente segue nessas conversas. Estou gostando muito, André. O pessoal aqui é fera, já te chamaram até de lindo aqui, hein? Arrasando. Mas eu pedi... teve algumas perguntas, galera. Quem quiser perguntar alguma coisa específica aqui para o André, faz aí na parte das perguntas que ficam em ordem. Se vocês botarem aí, às vezes a gente perde. Mas eu vou trazer para ti uma pergunta que a Ana Andriato, da Medley de Piracicaba, lá me mandou, que é frequente aqui na nossa cliente, método Poli, frequente nas nossas lives, que pergunta assim, ó, como agir com pais que apresentam certa resistência de seus filhos fazerem aula com crianças autistas, por acharem que o professor dá mais atenção. E eu vou aproveitar, voz de veludo, hein, André? Porra! Tá, bem. Mas olha só, então eu vou aproveitar... Esses caras gostam de fazer piada comigo. Eu vou aproveitar e vou chamar a atenção do capítulo 1 desse livro, onde a Cacilda fala das famílias, né? De como a família recebe, né? Tem aquele encanto do bebê e daqui a pouco descobre que ela é portadora de uma deficiência. Então, eu queria que tu, né, rapidamente aí dentro, pudesse dissertar sobre a família que tem uma pessoa portadora e principalmente nessa idade inicial de identificação, né? E como encaixar nas turmas regulares e como abordar as famílias que, de uma certa forma, não querem ou... né? Hoje, Paulo, esse é um tema que me preocupa bastante, porque no passado, quando eu comecei a trabalhar com as crianças atípicas, eu passava por situações muito constrangedoras, assim, do tipo, eu tá dando aula e não só outras famílias lá na recepção vendo a criança atípica numa crise de agitação comentar abertamente, falar, olha, aquele garoto mal educado, aquele garoto que só chuta o professor, tá cuspindo água na cara do professor, e a mãe ali do lado ouvindo tudo aquilo,
né? Então é constrangedor para a família, mas também por situações onde eu, dentro da piscina, o professor do lado vinha e falava para mim: André, você vai dar aula para uma criança que quer cuspir na sua cara com esse comportamento? Você veio aqui para tomar porrada? E aí eu ainda tentando entender todo esse universo, né? Eu falava: eu preciso primeiro conhecer essa família. Então, faz muito sentido quando o Cacilda fala de família, porque hoje minha base é a família. Hoje, por conta de ter o meu espaço e já estar com a natação terapêutica muito bem estruturada aqui no meu espaço específico, hoje, se uma família chega e fala para mim: quero matricular meu filho na natação terapêutica, uma criança atípica, ou uma criança com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, enfim. E ela falou isso abertamente na recepção, e hoje acontece porque nosso espaço acabou se tornando a referência aqui na cidade desse atendimento. 100%. Nenhuma criança faz nenhuma aula experimental sem antes conversar pessoalmente comigo, marcar uma entrevista, um bate-papo, uma conversa. Porque antes de inserir essa criança na piscina, eu preciso conhecer a família. Conhecer qual é o contexto dessa família, para aí sim preparar ele para essas situações, inclusive. Hoje, só para falar de forma bem resumida como acontece... Fala, Paulo. Não, a Karine está fazendo uma pergunta, eu só vou dizer: escreve lá onde tem o balãozinho com perguntas, que daí ela fica gravada, tá, Karine? Desculpa, André. Tranquilo. Quando a gente está falando da família, eu conheço essa família, eu preparo para ela o momento quando a criança vai entrar na piscina. Então, eu desenho e organizo, crio como meta, objetivo, junto com a família nessa conversa, se essa criança atípica, ela vai iniciar a aula de forma individual, com um professor especialista, ou se ela vai diretamente para uma aula em grupo. Eu não determino antecipadamente e falo: entra no grupo e vamos ver o que acontece. Por quê? Se eu conheço o contexto dessa criança e é uma criança que tem dificuldade de socializar, uma dificuldade de receber comando, se é uma criança que tem um déficit cognitivo associado ao seu diagnóstico, a chance de eu colocar essa criança num grupo e a família se frustrar, o professor se frustrar, as outras famílias se frustrarem... Ela tem uma experiência ruim. E ela ter uma experiência ruim é muito grande. Então eu determino isso junto com a família. Agora, se é uma criança atípica que já fez aula em grupo, que socializa bem na escola, compreende os comandos, vai conseguir esperar a vez, não tem nenhum comportamento ansioso, muito agitado e consegue se manter em grupo, é possível dar certo desde o primeiro dia, e eu tenho esses casos aqui. Mas na maior parte dos casos, o que eu faço, por isso que a nomenclatura vem com essa força de conhecer quem é o indivíduo na natação terapêutica, eu começo com ele num atendimento individualizado, e aí conhecendo essa criança, conhecendo a família, preparando ele para situações específicas de uma aula. Então eu preciso ensinar essa criança a receber o que é um comando de esperar a vez dela, um comando de ficar na plataforma, de pegar um material. Se é uma criança que tem questões sensoriais envolvidas, a dificuldade de aceitar o toque vai ser importante, a dificuldade de aceitar o material também. Então eu preciso preparar a criança para estar num grupo. E aí quando eu percebo que essa criança está preparada, eu, André, professor especialista, vou com ela junto para o grupo lá do Tio Poli. E aí lá na prática eu ensino o Tio Poli a lidar com essa criança, ensino essa criança a receber o comando agora do Tio Poli, não mais do Tio André. E aí sim, ensinar os amiguinhos que em algum momento essa criança ela pode não segurar na barra, essa criança ela pode não se comunicar verbalmente, mas quando ela quiser alguma coisa, ela vai apontar, ela vai gritar, ela vai cantar, ela vai fazer alguma coisa para expressar aquilo que ela está querendo. E aí todo mundo conhecendo, a criança recebendo esses comandos, aí sim, André, sai de cena, e aí eu posso dizer que a natação foi efetivamente inclusiva. E aí eu levo essa criança para um grupo. No meio de tudo isso, qualquer bagunça pode desorganizar a criança, pode desorganizar a família e inclusive quem está assistindo das outras crianças de não entender esse processo. Hoje aqui a gente faz com muita transparência. Eu estou lá na aula individualizada
E eu vou para o grupo e me convido para ir para o grupo com a família ciente e com as outras famílias cientes de que eu estou entrando com uma criança da natação terapêutica naquele grupo para ser incluído. E aí a gente começa a fazer o que a gente chama de inclusão efetiva, né? Porque senão só engolir a inclusão, não funciona. Vamos tentar, vou tentar pensar como a Ana aqui que mandou a pergunta, tá? Porque tu tá numa escola, tu tá num ambiente que tá explícito as portas abertas para essas pessoas, certo? A Ana acabou de entrar. Mas tem lugares que são escolas de natação que cabe a filosofia da escola incluir, né? E não está tão explícito. E daí acontece de ter uma turma regular de crianças ali e entra, né, uma. E aí tu já passasse pelo que a Ana está colocando aqui da resistência dos outros pais. Eu sempre passei por isso. A dica para... Se teria alguma dica, algum tipo de abordagem para auxiliar esse... Não a Alessandra Baroli, aí, que está aqui com a gente, que também está explícito o trabalho dela nisso, mas aquela escola de natação lá do interior que tem as suas turmas regulares e daqui a um pouco o professor se vê numa situação que tem que abordar ou tentar incluir essa criança na turma. A Lê que está aí, ela fez esses dias uma live e ela falou uma coisa muito importante, assim, ó. Para fazer acontecer, basta ter vontade. Então, não importa qual é a metodologia, não importa qual que é a academia, não importa qual que é o espaço, não importa se é uma piscina de 3x4 ou se é uma piscina de 25x10. Não importa se tem o método Polio, se não tem nenhuma metodologia, o cara está trabalhando sozinho de personal. Se o cara tem vontade, ele vai fazer acontecer e vai incluir essa criança. Fácil não é, Paulo, porque durante todos esses anos, até eu poder falar de peito aberto, e graças a Deus, no meu espaço, eu tenho um espaço inclusivo que recebe pessoas com deficiência de peito aberto, há 16 anos eu passo por essa mesma situação de crianças que estão matriculadas no grupo e as outras famílias estão olhando lá porque a criança ficou gritando, a criança ficou chorando durante a aula e o professor precisou dar mais atenção. E aí eu faço uma comparação muito simples. Numa turma regular, típica, comum, qualquer nomenclatura que a gente dê aqui, se tiver uma criança na aula de bebês, você está lá um professor e 3 crianças, uma criança entra nova na turma com pânico de água. Você não tem que dar mais atenção para ela? Então, por que com a pessoa com deficiência eu preciso criar essa encenação de que é uma pessoa atípica e é um problema na aula? A criança que chora não é um problema, a criança que tem medo não é um problema, a criança com deficiência é um problema. A criança então, tímida, a criança agressiva. Pois é, isso para mim não cabe mais em 2022 a gente falar que uma criança com deficiência vai atrapalhar o ambiente e que uma família não vai aceitar. Se ela não vai aceitar, Paulo, por favor, procure outro lugar, não é aqui que eu quero essa família. Porque o que eu quero é normalizar a deficiência. Eu quero naturalizar a pessoa com deficiência. Eles têm que estar nesse ambiente e serem acolhidos por todos. Mas, André, eu tô aqui, eu tô instigando aqui. Provoca, porque é legal. Porque eu acho, eu tô instigando porque é o seguinte, quantos anos tu demorou para ter esse amadurecimento? O que eu tô querendo dizer para ti, para ti não, para os nossos colegas, é que o Paulo passou por tanta coisa, o André passou por tanta coisa, e se faz sentido para você que está aí nos assistindo, corta o caminho, já ouve o que o André está dizendo e aceita isso e começa a ter uma atitude mais firme em relação a essa inclusão, a aceitação, porque daqui a um pouco a pessoa começa a querer dar desculpas em vez de combater e explicar que é importante essa aceitação até para o próprio filho dela, que talvez ela bater um pouquinho menos de perna seja mais importante ela entender aquela criança que está ali do lado e fazer
né, o acompanhamento disso. O meu filho, quando entrou num colégio que trocou, tinha uma colega síndrome de Down. O primeiro dia ele veio para casa e disse: pai, eu fiquei com medo. E logo depois, com o convívio, ele foi uma das pessoas que mais socializou e que ajudava ele. Foi um aprendizado maravilhoso. Então, tentar fazer com que aquele pai que possa vir a chegar na recepção, a reclamar, a falar alguma coisa, da importância que é o filho dele ou a filha conviver, e assim, porque a vida vai mostrar para ela diferentes caminhos, e o caminho não é um tapete vermelho da vida, né? E Paulo, eu fiz assim, você fala como que você passou por tudo isso. Bom, esse amadurecimento ele veio com muita porrada, assim, a gente tentando fazer e não dava certo. Mas a nossa E audiência vai não precisa acontecer. ganhar tanto. Pode ir Claro. direto para o conceito, é isso que eu estou querendo trazer. Só que olha o que eu fazia. As pessoas falavam que eu era meio maluco, assim. Chegava Dia das Mães. Dia das Mães, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e pegava as mães da natação terapêutica, falava que eu ia fazer uma reunião com elas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um jantar. Eu convidei meus amigos pessoais, alguns estão aí na live, meus amigos pessoais, para servir as mães das crianças da natação terapêutica. Vamos fazer um jantar para elas. Colocava flor para todo mundo, jantar bonito. Vamos receber bem essas famílias, acolher a mãe, né? E fazer um evento como esse. Chegava dia da conscientização mundial do autismo. Eu pegava a minha equipe, o símbolo do autismo, por muitos anos, foi a peça de quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. E aí, o que a gente fazia? Eu ia lá na minha casa, fazia biscoito com formato de peça de quebra-cabeça para distribuir para todos os 600 clientes da academia. Por que isso, André? Porque é naturalizando e as pessoas conhecendo que a gente começa a olhar e achar tão diferente quando eu estou olhando para você agora e vendo que você é diferente de mim. E que tudo bem. Exato. E eu vou olhar para uma pessoa com deficiência, eu não vou ter medo, eu não vou ter receio, e eu não vou ter medo de encostar. Deficiência não pega, eu posso tocar, eu posso abraçar, mas do mesmo jeito que eu tenho que pedir para te dar um abraço, eu tenho que pedir para dar um abraço numa pessoa com deficiência e tudo bem. Voltando para a natação agora. Vamos lá. Voltando para a natação, o que tu acha mais importante? Qual a característica? A água é mágica? Por que a água, né, é um meio... me explica um pouquinho da natação para essa... Não tanto da criança, mas sim da natação para essas pessoas. É mágico, né? É um negócio que às vezes é inexplicável, só quem trabalha com água sabe disso, e você que trabalha com criança, com os bebês, aquela mesma magia que você vê com os bebês, eu vejo com as pessoas com deficiência. E é encantador, só que tem um que a mais, assim, a pessoa com deficiência, quando entra na água, parece que é um negócio que toma conta, assim, e toma conta de quem está perto. Quando eu tô perto de alguém com deficiência dentro da piscina, parece que tudo parou e vamos viver esse momento, sabe? É viver aquele momento. Só que, fisiologicamente falando, os benefícios do estímulo dentro da água para questões sensoriais, comportamentais, estímulo de relações sociais. Então, isso é o que eu também estimulo na criança atípica, né? Mas o fator água, estar dentro do ambiente, conecta a criança com a gente de uma maneira sensacional. Eu já tive o caso, eu vou começar com algumas características assim para ver como é que tá. Eu tive o caso de criança que o ruído, daí a gente estava na aula, as músicas, dependendo do tom, atrapalhavam, o barulho das borbulhas atrapalhavam, e eu tive a sacada, e era um bebê, de baixar o tom, cantava musiquinha tal, diminuía o número de musiquinhas, fiz as rodas afastando um pouco mais. Quais são as crianças que esse ruído muitas vezes atrapalham? Como é que é isso? A criança porque a água dentro tem muito essa questão, né? A água que escorre, sim. faz barulho, as borbulhas, né? A criança dentro do espectro do autismo, em particular,
uma das características, não em todas, mas em algumas delas, é a hipersensibilidade auditiva e também os transtornos sensoriais. Só que para hipersensibilidade auditiva, eu faço uma adaptação como essa, é possível, eu abaixo um pouco o tom, ou então eu coloco ela num horário onde tem uma turma menos agitada. Eu crio adaptações para melhor atender essa criança, mas eu não restrinjo totalmente. Eu costumo dizer assim, eu conversando com a família, né? A família fala para mim na entrevista, mas meu filho, eu não posso levar ele no shopping, que ele desregula, ele fica muito agitado. E eu falo para a mãe, mas como ele vai aprender a ir ao shopping? Indo ao shopping. Como que ele vai aprender a fazer a aula de natação? Indo para a aula de natação. Quando tu Mas vai perder a sensibilidade da água na cara? é Tendo lógico, água no colocando. rosto. Exato. Só que você não precisa forçar isso e criar uma situação desconfortável. Por isso eu vou trabalhando a dessensibilização, a organização daquele ambiente. Trabalho muito com previsibilidade. Então, para uma criança atípica no espectro, eu aviso que vai começar a aula de hidroginástica. Eu aviso que agora a gente vai pular, porque daí as outras crianças do grupo vão pular. Se ele quer chegar perto de onde as crianças estão batendo perna. Então eu começo a antecipar isso e preparar a criança para aquele ambiente também ser natural. Porque quando ela for para um clube, quando ela for para a praia, não existe essa adaptação, né? Então isso acontece naturalmente. Galera, olha só, essa aqui é a dica de ouro, hein? Antecipar para a criança e para as pessoas em volta, Sim, né? previsibilidade. Perfeito. E além dessa questão do ruído que eu trouxe, tu fala como uma estratégia que a água envolve uma grande questão sensorial, né? E até mesmo em equilíbrio, a gente tem os proprioceptores, diversas modificações. A água acaba sendo um facilitador ou um desafio? Isso vai depender de quem é o indivíduo, por isso que eu falo que é importante. Vou te dar um exemplo prático. Eu tô com Mas, uma criança. só um pouquinho. Diga lá. Mas pode acontecer as duas questões. Claro, claro, sem dúvidas. Pode acontecer as duas, inclusive com o mesmo indivíduo, né? Uhum. Mas é importante a gente entender que esses transtornos sensoriais, o estímulo aquático, por exemplo, pode hiperestimular essa criança. Então, esse é um ponto importante. E para uma criança que tem, por exemplo, uma instabilidade gravitacional, se eu coloco ela no ambiente aquático e ela perde essa segurança de firmeza de pés no chão, eu posso desorganizar essa criança. Então, só que quem faz isso, Polly, não sou eu. Essa reorganização e essa integração desses sentidos, quem faz é o terapeuta ocupacional, com um método específico chamado de integração sensorial. Por isso que eu falo da importância do profissional hoje se integrar à equipe multidisciplinar e traçar objetivos juntos. O Lapierre, no livro dele, Fantasmas Corporais, ele fala uma parte aqui da questão do chão. A posição deitada no solo é uma posição de morte. E ele fala também da água que escorre como uma perda, né? Uma coisa que não consiga pegar. E eu acho que a água acaba tendo esse simbolismo muito forte, né? A gente conseguir uma flutuação é muito difícil, assim, a pessoa se entregar, né, para a água que segura. Né? Não, e nesses o exemplo prático que eu ia te falar, eu tô com um garoto que tem ele tá com uma equipe hoje de profissionais da terapia ocupacional que é muito fantástica, que criou para ele o que eles chamam de dieta sensorial, dentro da integração sensorial, uma dieta sensorial com metas e objetivos diários de estímulos sensoriais, lógico, controlados e dosados e regulados para organizar essa criança. E a gente vê o reflexo disso na piscina. Então, era um garoto que, quando eu atendia ele no passado, não conseguia colocar os pés em cima de uma plataforma e grudado no meu pescoço. Hoje, com o trabalho da equipe na reorganização desse corpo, esse moleque descobriu o fundo da piscina. E você tem que ver que fantástico que é. E ontem,
a gente teve a primeira experiência dele subir no tapete flutuante e segurar nas minhas mãos para saltar pela primeira vez em tantos anos. Então, você vê a importância do resultado vindo de um trabalho em equipe, que é isso que eu chamo de natação terapêutica, é fazer em conjunto, né? Porque senão eu vou ficar E tu preocupado, às falaste vezes, com numa o coisa objetivo da agora. metodologia, sabe? Ah, hoje o objetivo da metodologia é trabalhar a flutuação e trabalhar saltos e mergulhos. O cara não vai conseguir fazer. Perfeito. Mas e tu colocasse, eu tenho agora algumas coisas práticas e nós vamos Boa, entrar nas perguntas da galera, tá? tá. Então, quem tiver pergunta, escreve aí, mas eu tenho ainda da Enilda que me mandou antecipadamente. Mas antes disso, eu queria dizer assim, e aquela criança que tu dissesse entrava grudada, e qual estratégia, alguma estratégia para criança que não quer nem chegar perto de ti? Eu trabalho, meu trabalho, como eu falei, é de sensibilização, assim. Eu não trabalho com o trabalho de força, sabe? Vamos forçar a criança a estar. Eu não pego criança à força e coloco na água. Então, na prática, quando uma criança não quer chegar perto de mim, eu espero o tempo dela. E quem já assistiu meus cursos, minhas aulas, sabe de um caso que eu conto sempre, de uma garota que demorou 4 meses para entrar na piscina. Ela ficava no estacionamento e não deixava ninguém nem tocar nela. E a gente fez um trabalho de mostrar tudo que poderia ter naquele ambiente. Eu ia de sunga, eu ia de roupão, eu mostrava a foto da piscina, eu levava os materiais para mostrar para aquela criança que tinha uma piscina ali que poderia ser legal para ela. E aos poucos ela foi entendendo, me deixando tocar. Eu ia lá e encostava nela, fazia carinho nela, dava beijo nela. E eu ficava disposto naquele tempo de aula, que era uma aula no estacionamento. E aí, quando ela percebeu, ganhou confiança, entendeu e entrou na área da piscina, cara, foi fantástico, uma surpresa para todo mundo, porque ela, a hora que ela viu a piscina, ela arrancou a roupa, ficou nua, e aí a mãe dela fala para mim, e agora o que eu faço? Eu falei, pega o maiô devagar, que eu vou entrar na piscina e espera ela lá. E aí ela entrou na piscina, Paulo, depois de 4 meses, era a mãe chorando, eu chorando, e a menina caminhando comigo na água, e num momento fantástico que durou só, sei lá, 2 minutos. Ela andou, voltou e quis sair. E eu respeitei esse momento. Ela saiu. Isso é natação terapêutica, entende? Porque depois disso, ela ficou 9 anos com a gente fazendo aula de natação. É isso aí. Eu digo, pequenos passos para uma grande conquista, né? Exato, exato. Tá. A Enilda trouxe lá da equipe dela. Até que ponto a utilização de brinquedos e outros utensílios podem prejudicar a evolução da criança com TDAH? Uma criança que tem o diagnóstico de TDAH, eu vou falar porque eu tenho esse diagnóstico, eu sou um cara com TDAH, ele precisa de coisas organizadas. Qualquer estímulo em excesso pode tirar a atenção. Então, se você sabe, organiza. Ah, mas tem muitos objetos lá na área da piscina e ele está vendo, querendo. Traz o foco para aquilo que ele mais gosta. Então, de todos os materiais, qual que ele mais gosta? É a bola? Então não precisa usar a prancha. Usa a bola para ele fazer a pegada e fazer a perninha do crawl. Porque aí você vai chamar o foco para aquilo que a criança tem em potencial. Não aquilo que ela tem com dificuldade. Vai ficar tirando o estímulo dela porque tem muita bola colorida e ela quer ficar olhando todas as bolas. Ah, ela quer o Mickey que está lá. Traz o Mickey para a aula dele. Né? E para todos, não só para ele, para todos. Acho Sim, que mas não. tu acha que vale a pena tentar começar sem os materiais? Ou tu Quando eu, já... conhe... Quando eu conheço a criança, e aí por isso que eu falo da importância de conhecer, né? Se eu conheço a criança, eu já inicio as primeiras aulas com aqueles materiais que eu sei que ela vai ter mais interesse. Ou então, sem material e descobrindo qual é o material que ela tem mais interesse. Então eu vou oferecendo aos poucos, eu não coloco 20, 30 materiais de estímulo, uma caixa cheia de brinquedos. Eu separo por categorias. Hoje vamos brincar só com os animais. Amanhã a gente vai brincar só com os personagens do desenho X. E aí eu vou descobrindo qual desses materiais que eu estou dando estímulo a criança tem em potencial para ficar com um foco maior na aula.
Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já li lá no teu e-book lá. Tá. Uma dica e um caso que tu colocasse. O que fazer quando um aluno autista fica nervoso por alguma situação? Desregulou ali, o que que faz? Eu gosto de trabalhar com a antecipação. Eu preciso descobrir o que desregulou e deixou essa criança agitada. Porque alguma coisa aconteceu para esse comportamento ser desencadeado. Latiu um cachorro no vizinho. Latiu um cachorro, ligou Passou um helicóptero. passou o helicóptero, ligou a música da hidroginástica, guardaram as pranchas na hora que ele achava que ele ia brincar de prancha, tirou o tapetão que ele sabia que ele ia brincar no final da aula, mas aí a professora passou e resolveu organizar o material, desorganizou, desregulou. Então eu preciso descobrir o antecedente. Se eu descubro, eu me antecipo e evito que isso aconteça. Esse é o meu papel. Mas aconteceu, ficou agitado, mantenha calma, tenta entender a situação e trazer a criança para você. Eu gosto sempre de trazer a criança para mim com algo que estimule ela de forma cognitiva. Então, a criança está desregulada, eu cheguei próximo dela, eu peço para ela encaixar alguma coisa, eu peço para ela contar até 10, eu peço para ela guardar algumas bolinhas, eu trago para o cognitivo. Porque daí eu tiro o foco do comportamento e volto para o cognitivo e chamo mais a atenção dela para mim. E se tu tem a informação, tu tem algum material, alguma coisa que ela goste, tu também pode aí usar. Aí ótimo, porque daí eu posso utilizar como um reforçador. E o Edson aqui está perguntando, o estímulo musical ajuda ou pode atrapalhar? Aí ele perguntou especificamente no TEA. Se a criança gosta de música, pode ajudar. Se a criança não gosta de música, pode atrapalhar. Então, o que eu preciso saber do que essa criança gosta. De música, de desenho, de brinquedos, do que ela gosta. De computador, tem um garoto nosso aqui que ele gosta muito de videogame e gosta muito de marcas de carro. Então não adianta eu cantar música com ele. Ele chega e pergunta para mim, André, qual é a marca do seu carro, o ano do seu carro, quando que você comprou o segundo carro, qual é o carro da sua esposa, você tem moto? E aí tudo ele quer falar de veículo, né? Então a música, no caso dele, não vai funcionar. Sim. Tá. Perguntas aqui, vamos ver. Vamos lá. Qual a sua opinião em colocar uma criança típica dentro de uma turma regular, acompanhada pelo responsável? Ou seja, 4 alunos típicos, mais um aluno atípico com o responsável. Eu não coloco o responsável, essa é a minha ótica, tá? Não coloco o responsável na água em praticamente nenhum momento. Mas ele pode estar... Isso tu disseste que tu entraria com a criança e depois... Ótimo, isso eu faço. Mas pode ser uma transição com o responsável? Eu acho que não. Eu vou dizer o porquê, eu vou justificar. Lógico que vocês podem concordar ou não. O vínculo que ele tem com a família não compete com nenhum professor. O vínculo que eu tenho com a minha filha, se eu estiver na água, a minha filha vai querer ficar comigo, ela não vai querer ficar com o professor. Então, o vínculo eu preciso construir com esse aluno, e uma vez construído, eu posso fazer essa transição de André para Poli. Mas competir com pai e mãe dentro da água é muito difícil, é muito mais demorado. Perfeito. Então eu prefiro não colocar o pai e a mãe dentro da piscina nesse momento, mesmo para que seja meu mediador. Eu prefiro que venha um terapeuta ou que venha um estagiário, um auxiliar, do que vir o pai ou a mãe dentro da piscina. Próximo da piscina, ok. Mas dentro da água eu prefiro que seja um profissional. Divide a autoridade, né? Quando Sim. Você fala em natação terapêutica, a procura maior vai ser de crianças com algum diagnóstico? Não com um diagnóstico específico, mas talvez que tenha alguma necessidade específica no desenvolvimento, que são as crianças com TDAH, uma criança com um transtorno opositor, uma criança com crise de ansiedade e agitação, que não necessariamente tem um diagnóstico de uma deficiência. Perfeito. A Nívia está dizendo que André, meu amigo de formação psicomotricidade agora. Parabéns. Gostaria Obrigado. de saber se a natação terapêutica tem opção em grupo e individual. Aula em grupo também, se dar o nome de natação terapêutica ou só atendimento individual? Eu faço o atendimento individualizado na natação terapêutica para levar para o grupo. Eu faço atendimento de natação terapêutica em grupo com 2 ou 3 crianças atípicas. E eu faço a natação terapêutica em grupo com outros profissionais. Então, estou eu
com o meu aluno de personal e Poli com o aluno de personal dele. O que a gente faz? Dá aula juntos, os dois. Então ficam os 4 na piscina, percebendo o momento onde a criança pode estar no grupo. Agora, eu percebi que eu tenho um aluno das 9 da manhã que tem uma característica semelhante com o aluno das 10 e do aluno das 10h30. Chamo os 3 para fazer aula junto. Já fiz isso. 3 crianças dentro do espectro do autismo fazendo aula no mesmo horário comigo. É possível também. E depois levando eles para o grupo, mas sempre, como eu falei, acompanhando a criança, o professor especialista acompanhando a criança no grupo, para que isso seja muito natural e que não seja frustrante para ninguém. Muito bem. É feita uma anamnese, sim. O André já começou pela entrevista. Ana Paula, André, meu aluno de TEA já está pronta para estar com os amiguinhos da turma, mas já entendi que os pais não querem. O que acho que devo fazer? Respeito o pai. Como eu falei, a minha fortaleza é a família. Respeita o momento dessa família. Você não sabe o que ela está passando lá fora. Será que ela não está passando por uma situação desconfortável no ambiente escolar? De uma criança que está em grupo porque tem que estar em grupo na escola e não está sendo bem acolhida, não está sendo bem recebida, está passando por alguma situação de bullying, enfim. Então eu preciso conhecer. Conversa com a família e toma a decisão juntos. Vá para o grupo quando a família estiver segura para o filho estar no grupo. Galera, outra frase maravilhosa para ficar na nossa mente. E tu sabe que eu tenho alguns pilares do método Poli, né? E um deles é a família. Eu coloco lá, tenho o coisa e tudo. E tu tá colocando minha fortaleza, minha família é a fortaleza. Maravilhoso, André, maravilhoso. Cara, eu só tenho a agradecer aqui. Eu que agradeço. Foi muito rápido, muito esclarecedor. Teríamos outras oportunidades. Mas antes, André, eu queria que tu conversasse, porque quando eu te convidei, tu sabe que eu te convidei de dentro do avião, né? Ah, é? Eu tava voltando lá de Foz, aí eu disse assim, puta, a gente conversou tanto sobre as questões do mercado, né, de pessoas com necessidades especiais, o pessoal falando, a Nívia estava lá, né, dessa dificuldade, e eu disse, pô, tá na hora de chamar o André. Aí eu te mandei uma mensagem ali, a gente já se respondeu, eu tava no avião. E aí, tu aceitasse, e aí eu, pô, vou dar uma pesquisada no André, né? Tu me mandasse o teu e-book. Quem quiser, manda depois, faz um contato comigo ou com o André e a gente envia esse e-book do André. E aí eu entrei no teu Instagram, e eu acho que duas postagens atrás, tu fala, e aí eu peguei o nome do Natação Terapêutica para portadores de deficiência, né? Com deficiência, não portadores, desculpa, com deficiência, pessoas com deficiência. Um curso de formação, explica isso aí rapidinho para a galera. Na verdade, assim, como eu falei, eu estou há 16 anos trabalhando nesse mercado, dando aula na pós-graduação, na graduação, ministrando curso em parceria com vários amigos, ministrando palestras em congresso. Bom, já estive em vários eventos. E aí eu acho que chegou um momento de tentar fundamentar ainda mais todo aquele meu trabalho, não só de 2 horas de palestra, 4 horas de curso, num programa de mentoria e de uma capacitação com conteúdo mais específico, mais direcionado, com um conteúdo maior e com uma possibilidade de ouvir mais quem está assistindo o meu curso, por isso a proposta da mentoria, porque quando a gente está dando uma palestra ou com uma live como essa, a gente responde as perguntas, mas eu não consigo ouvir tete a tete a pessoa. Então, a minha proposta é, nesse programa, lançar a capacitação junto com a proposta da mentoria, num conteúdo mínimo de 20 horas, onde eu vou estar junto com o cara, né, com a pessoa ali, e aí a ideia é fazer de maneira inicialmente individualizada ou para pequenos grupos. Então não é um programa onde eu vou abrir inscrição e 50 pessoas vão se inscrever.
Poli e 2, 3 amigos, Nívia e mais 2, 3 amigos lá, para eu entender o contexto da Nívia lá no Rio de Janeiro, que é diferente do seu contexto aí no Sul, que é diferente do contexto da Renata Rodrigues. Então essa é a ideia, conhecer quem é o público também de profissionais, qual é a demanda específica deles e fazer uma formação e um direcionamento específico para eles. Parabéns, André. Sucesso aí. Obrigado, cara. Olhe, compartilhando experiências, galera. Teve muita gente aqui agradecendo. Eu que agradeço a audiência. Isso aqui é um canal de compartilhar. Quem tiver interesse, segue lá o André. Quem quiser, manda o WhatsApp. Se você quer nos ajudar, vai lá. Responde. Chama a gente. Chama a gente. Dá like, responde, indica. Porque é isso aí o nosso negócio, galera. Vamos fortalecer a natação, compartilhando, é que a gente vai fortalecer a natação. André, beijo no coração, cara. Obrigado. Sucesso aí. Agradeço de fundo do coração, adorei mesmo conversar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Deus quiser. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sou um admirador do teu trabalho. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.